Primeira Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Um entendimento espiritual que o profeta Elias tinha da parte de Deus, que só haveria resposta sobre aquele holocausto se ali o altar, que era para a adoração ao Deus vivo, ao Deus Criador dos céus e da terra, fosse reparado e restaurado. Então a primeira coisa que o profeta Elias fez foi reparar o altar, reconstruir, refazer tudo aquilo que estava quebrado e destruído. Olha até que ponto o mal enganou o povo de Israel. O povo estava tão afastado de Deus, tão fora do propósito, que o altar que era para a adoração ao Deus vivo estava todo em ruínas e estava quebrado. E eles prestando culto, como a pastora mesmo falou, a uma entidade maligna, que eles pensavam que fossem Deus, mas não era. E eles ali longe do Deus vivo, longe da palavra, longe das Escrituras, e enganados ali nas crenças dos profetas de Baal, ou seja, dos profetas da mentira. E ali Elias fala: não, vamos fazer a reparação do altar do Deus vivo, Deus Criador dos céus e da terra, do Deus, que nós conhecemos, que é na representação do Deus Criador dos céus e da terra, que é o mesmo que a Bíblia Sagrada, que é o próprio Jesus, o Verbo que habitou entre nós, que morreu na cruz, que é representado por Jesus Cristo, e que também é representado pela pessoa do Espírito Santo, que desceu lá no dia de Pentecostes. Então, o povo ali ouviu da parte de Elias, o profeta, que havia necessidade de se reparar o altar. Então, que a adoração e cultuação deveria se voltar ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia, ao Deus Criador. Assim, irmãos, quando a pessoa vem lá de fora, ela vem com costumes religiosos que estão totalmente fora da palavra de Deus. E é necessário que a pessoa repare o altar de adoração a Deus, que ela aprenda a adorar e a prestar culto e servir somente o Deus vivo. Talvez ela venha com costumes errados, costumes que estão totalmente fora da palavra, fora das Escrituras, fora dos planos de Deus, e ela vai conhecendo a palavra, e esse altar de adoração a Deus precisa ser restaurado e precisa ser reconstruído. A pessoa precisa reconstruir a comunhão com Deus, a adoração e a prestação de culto ao Deus vivo. Tem muitas pessoas que estão com o altar quebrado, ou seja, mesmo se dizendo cristãs, não estão tendo aquele compromisso com Deus, nem aquele compromisso com a oração, nem aquele compromisso com a casa de Deus. Deixaram o altar se quebrar, ou seja, compromisso com as coisas de Deus não está tendo, e por isso muita gente não tem obtido resposta às suas orações e clamor. Sabe, quando uma pessoa ela ora e ela não obtém resposta, muitas das vezes pode ser que o compromisso dela também tenha se acabado, ou seja, talvez ela não tenha o mesmo compromisso que ela tinha antes, talvez ela não tenha a mesma vida de oração que ela tinha antes, talvez ela não esteja cumprindo a palavra de Deus como ela cumpria antes. Então nós temos que reparar o altar, lembrando que nós somos instrumentos de adoração, de louvor a Deus. Então a nossa vida ela precisa estar de acordo com a palavra, a nossa vida ela precisa estar de acordo com as Escrituras, conforme que a palavra de Deus ensina. Então reparar o altar é reparar a sua vida, reconstruir a sua vida, reconstruir dentro do entendimento certo, que é a palavra do Senhor, que é a verdade, que as Escrituras nos ensinam. Então ele reparou lá o altar, ele fez isso, reparou o altar. E Elias ia fazer o processo ali de holocausto, como era feito, o oferecimento ali do bezerro ou do cordeiro,
ali sem mancha e sem mácula ao Senhor, como era feito, e para que aquilo ali fosse, aquele sacrifício, um cheiro suave subisse ao céu, como era feito no Antigo Testamento. Eles faziam isso, era costume do povo de Israel oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus. E Elias continua aqui fazendo o processo, e diz assim: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Então, lembra-se dos filhos de Jacó, que tinha uma promessa, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, de alguém que antes era trapaceiro e enganador, para alguém agora que luta com Deus, ou seja, alguém que tem Deus nas suas batalhas. Lembra que o nome de Israel foi mudado? E lembre-se que foram apresentadas ali 12 tribos, e foi separado 12 bênçãos para as 12 tribos de Israel. Foram 12 tribos levantadas entre os filhos de Jacó, ou Israel, com o nome mudado, e essas 12 tribos foram abençoadas de forma diferente. Então, Elias pega aqui pedras em memoriais a essas 12 tribos, mostrando que as 12 tribos de Israel estavam em concordância e ali dispostas a adorar o Deus vivo. Irmãos, para nós obtermos resposta às orações, a primeira coisa que precisa haver no nosso meio é concordância. Sem concordância, nós não vamos obter resposta. Imagina se nós estamos buscando o mesmo propósito. Nós temos a igreja para buscar o mesmo propósito, o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Precisa haver fé no nosso coração para obedecer a palavra, praticar o que Deus nos ensina a fazer conforme as Escrituras. Mas precisa haver uma concordância no nosso meio, uma concordância na oração. Você precisa estar na igreja em concordância com a palavra de quem? De Deus. A gente precisa concordar entre si, dentro da palavra, dentro da oração, na mesma fé, no mesmo Espírito, na mesma unidade. Então, para haver resposta, precisa haver uma concordância em meio ao povo de Deus. Precisa haver uma concordância dentro daquilo que é ensinado, daquilo que é pregado, daquilo que é mostrado dentro da casa de Deus, através das Escrituras. Para você ver resposta dentro da sua casa, tem que haver uma concordância lá dentro. Para você ver resposta no seu trabalho, no seu dia a dia, precisa haver uma concordância em meio ao trabalho. As pessoas que estão lá têm que estar na mesma fé, no mesmo objetivo. Para ver algo acontecer, uma resposta dentro da sociedade, dentro de um país, dentro de um lugar, de uma nação, precisa haver o que? Uma concordância. Todo mundo tem que estar no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Então, para se obter respostas da parte de Deus, precisa-se haver uma concordância com a palavra em todas as áreas da nossa vida. Muita gente não obtém resposta em algumas áreas da sua vida, porque em algumas áreas essa pessoa não tem concordado com a palavra. Se passar a concordar com a palavra e passar a obedecer o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina, ela vai começar a obter respostas às orações. Então, as pedras, ali as 12 pedras, eram representação da concordância, para que as 12 tribos concordassem ali com aquele ato de fé do profeta, o que? Do profeta Elias. Aí, continuando, diz assim: e com aquelas pedras, o que ele fez? Ele edificou o altar. Então ele construiu o altar, edificou o altar, em nome do Senhor. Você vê que Senhor aí está com Senhor com letras maiúsculas, representando Deus. Então ele edificou um altar em nome do Senhor, o Deus Criador, o Deus vivo, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nós conhecemos, né? Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então ele foi lá, pegou o bezerro, como a pastora mesmo falou, sem mancha, sem mácula, cortou em pedaços, como era feito lá naquele tempo em Israel,
E ele colocou lá sobre o altar e ia oferecer o holocausto quem? A Deus. E oferecer aquilo a Deus. Para que quando se queimasse, né, ali o bezerro, subisse em cheiro suave a quem? A Deus. Isso aqui também tem um exemplo para nós, irmãos. Todas as nossas orações, elas precisam subir em cheiro suave a quem? A Deus. As orações, elas não podem, né, ficar só aqui no tempo, elas têm que passar, né, elas têm que subir. Ou seja, para isso a gente tem que ali oferecer a Deus tudo aquilo ali, sempre o quê? Com o coração o quê? Limpo, sem mágoa, sem ressentimento, sem raiva, sem ódio, sem mancha, né? Ou seja, sem ali a pessoa estar fazendo coisas que estão fora da palavra de Deus. Se está praticando ou fazendo aquilo que está em desacordo com a palavra e com as escrituras, é necessário se haver um conserto da parte da pessoa. Porque a Bíblia mesmo, ela nos alerta e fala sobre isso, da importância. Se a pessoa for oferecer qualquer coisa a Deus e ela se lembrar que ela tem algo contra alguém, né, se ela está guardando raiva, se ela tem um problema com uma outra pessoa, que ela deixe aquilo ali que ela vai oferecer a Deus, ali, vá lá, se conserte primeiro com a pessoa que ela errou, que ela falhou, que ela transgrediu, que ela prejudicou, ela conserte primeiro com ela, né? Depois ela volte e ofereça ao Senhor. Então aqui na mesma coisa, ali eles não iam oferecer qualquer tipo de sacrifício, não. O bezerro ali preparado para o holocausto a Deus, cortado, preparado na bênção de Deus, sempre oferecendo a Deus o que? O seu melhor. Tudo que nós vamos oferecer para Deus, irmãos, tem que ser o nosso melhor. Se é o nosso tempo, tem que ser o melhor tempo. Se a nossa vida é a melhor parte da nossa vida para oferecer para Deus, se a nossa dedicação, então é a nossa melhor dedicação, se a nossa fidelidade, então é a nossa melhor fidelidade, é o primeiro para Deus. Tudo que nós formos oferecer para Deus tem que ser ali o nosso melhor, não a sobra, não o resto, nunca de nenhuma forma assim, sempre o nosso melhor. É isso que é o certo e é isso que a palavra de Deus o que ensina. Aí continuando, então ele preparou, né, da melhor forma, cortou lá tudo certinho, né, e diz assim: então, o que ele fez? Armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Então ele colocou lá o sacrifício sobre a lenha e ali colocou no lugar ali em cima do altar para fazer o holocausto a Deus, né, e diz assim, continuando: e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Olha para você ver, Elias falou para encharcar o sacrifício, para encharcar aquela carne do bezerro que estava cortada para o holocausto, e também para encharcar com água a lenha, ao ponto que estava tão encharcado que começou a escorrer água pelo rego ali, né, numa parte ali do altar, começou a escorrer água de tanto que o sacrifício estava encharcado. Ou seja, seria algo que para pegar fogo seria improvável, ou seja, só o poder de Deus mesmo para aquele holocausto queimar. Então era algo que improvável, só na unção de Deus para aquilo acontecer. Irmãos, isso aqui vem também nos trazendo um ensino. Você não quer obter resposta de Deus? Tudo que você for oferecer precisa estar encharcado com água. Água na Bíblia representa, né, oração, vida com Deus, vida espiritual. A sua vida precisa estar encharcada, né, de água, encharcada da presença de Deus, encharcada ali de unção do poder do Espírito Santo. A água na Bíblia representa aquilo que vai o quê?
saciar a nossa sede. O que pode saciar a nossa sede? Presença de Deus. Então a gente precisa estar encharcado da presença de Deus, cheios da presença de Deus. Quem está vazio precisa se encher. Você não quer prestar adoração a Deus? Você não quer dar o seu melhor a Deus? Então encharque a sua vida de oração. Tenha uma vida de compromisso com a oração. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Porque ali encharcado, como o pastor Bento falou, geralmente para se pegar fogo tem que estar seco, né? Mas encharcado, né, de água ali na direção de Deus, aquele sacrifício iria queimar, mas no poder de Deus, na unção de Deus. Porque Deus, diz a palavra de Deus, que Deus é fogo o quê? Consumidor. Então no poder de Deus, irmãos, o fogo desce e iria queimar aquele holocausto. Então há o improvável, há os tratos humanos ali, né, conforme o ser humano, não poderia acontecer, porque estava encharcado de água, até escorrendo de água, mas no poder de Deus, aquilo se tornaria algo real naquele momento. E diz assim, continuando a palavra de Deus: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então Elias, depois que ele estava na obediência a Deus, fazendo tudo aquilo que Deus havia pedido, ele falou: ó Deus, faz descer fogo dos céus, mostre que o Senhor é Deus, responda aqui com fogo, para que essas pessoas entendam que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus em Israel, que o Senhor é Deus de Abraão, que o Senhor é Deus de Isaque, que o Senhor é Deus de Israel, de Jacó, né? E manifeste-se hoje, mostre a este povo que está aqui comigo que o Senhor é Deus, que é o Senhor que responde às minhas orações, que eu estou te obedecendo e que eu estou fazendo conforme a sua palavra. Irmãos, toda pessoa que estiver obedecendo a palavra e obedecendo as Escrituras vai provar ali na sua vida que Deus é Deus, vai provar da existência de Deus ali na sua vida. Ou seja, vai ver o agir, vai ver o mover de Deus, o poder de Deus se manifestar em seu favor. Então, uma pessoa que está obedecendo a palavra, está praticando a palavra, a tua vida está pautada segundo as Escrituras, então tu vai obter respostas da parte de Deus. Agora, se a sua vida não estiver em acordo com a palavra, mas em desacordo com as Escrituras, vai orar e não vai se obter o quê? Resposta. Em acordo com a palavra, resposta vem. Em desacordo com a palavra, não tem como se obter resposta. Tanto que a Bíblia mesmo fala, que a oração Deus ouve daquela pessoa que está na prática do pecado é somente a oração do arrependimento. Ela precisa primeiro se consertar para que as outras orações sejam ouvidas. Então é importante colocar a nossa vida em comum acordo com a palavra, reparar o altar, reconstruir a nossa vida espiritual, reconstruir a nossa comunhão, porque depois nós vamos poder fazer o quê? Clamar pelo fogo e pelo benefício, do reino de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Vai poder clamar para você obter o quê? Resposta às suas orações, às suas petições, aquilo que você tem buscado, aos seus objetivos, aos alvos que você deseja alcançar, você vai poder clamar. Então ele começou a clamar e ele falava: olha, mostra, Deus em Israel, que eu sou o teu servo, ou seja, que eu te sigo de verdade, eu ando em servidão com o Senhor, eu estou aqui cumprindo a sua palavra. Mostra para esse povo que o Senhor é comigo, mostra para esse povo que o Senhor é Deus na minha vida, que eu estou fazendo conforme a sua palavra ensina, conforme as suas Escrituras. Ele estava falando: Deus, mostra a essas pessoas, eu estou cumprindo a sua vontade e a sua palavra. E ele continuava dizendo:
Diz assim, olha o que diz, e ele continua: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Ele falou: olha, Deus me responde, mas responde-me, Senhor, e mostra, que o Senhor é Deus. O que Elias estava falando? Olha, nessa oração, Deus, eu não vou ser envergonhado. Nessa situação, eu não vou ser o quê? Envergonhado. Envergonhados serão aqueles que estão vivendo debaixo de um engano. Eu não vou ser envergonhado, porque quem vai me responder é o Senhor. Quem vai me trazer a resposta é o Deus vivo, o Deus Criador, aquele que tem o poder para responder, fazer descer fogo, o quê? Dos céus, descer fogo consumidor dos céus. E Deus ia fazer, irmãos. Deus não só ia fazer, mas Deus fez. Fogo caiu dos céus. Aí diz assim, olha, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Então o fogo consumidor de Deus caiu e queimou o holocausto. E ali foi provado diante das pessoas que não acreditavam que Deus era Deus, o Deus único e verdadeiro, e que Deus era Deus na vida do profeta o quê? Elias. E que aquilo que Elias estava falando era o que? Verdade. Eles deveriam adorar e prestar culto somente ao Senhor. Eles deveriam obedecer somente à palavra de quem? De Deus. Eles deveriam pautar a sua vida de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras. Irmãos, Deus respondeu Elias. Deus também quer nos responder. Deus não quer que a gente seja envergonhado em nenhuma área da nossa vida. Deus não quer te ver envergonhado na sua vida sentimental. Deus não quer te ver envergonhado no sentido família. Deus não quer te ver envergonhado no sentido vida financeira. Deus não quer te ver envergonhado na saúde. Deus é aquele que pode responder com fogo, irmãos. Deus respondeu com fogo, o fogo caiu, lambeu a água, queimou o sacrifício, lambeu a água do rego, não ficou nada ali, só sobrou o quê? Pó. Não sobrou nada, irmãos, não sobrou não? E a lenha e o pó, e ainda lambeu a água do rego, nem pó sobrou. Ou seja, ficou o quê? O fogo de Deus consumidor passou e consumiu. Quando a pessoa está na fé, quando a pessoa está encharcada na presença de Deus, quando a pessoa está encharcada na unção, quando o alvo e o objetivo da pessoa, ela está apegada com Deus, ela está com o altar ali, uma vida santa diante do Senhor, uma vida em acordo, em comum acordo com a palavra, ela está decidida a viver as Escrituras, a seguir a palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus. Deus, ele desce com fogo consumidor e queima o holocausto. E a pessoa consegue oferecer a Deus ali a sua adoração, a sua prestação de culto. Tudo que a impede de adorar, de servir a Deus, cai por terra, porque Deus desce com fogo consumidor, Deus e consome. Deus também é aquele que consome a doença, consome a enfermidade, que consome a perturbação, que consome o problema de saúde, que consome o problema que tira a sua paz, que consome o medo, que consome a inconstância, que consome a tristeza, que consome, irmão, o que for necessário para que a pessoa adore e sirva a Deus na verdade, na palavra, na santidade, no compromisso verdadeiro e com temor a Deus. Algo improvável de acontecer estava acontecendo por causa da obediência do profeta Elias às direções dadas por Deus. É necessário obedecer a palavra? Sim, porque Deus, ele tem pensamentos de bem e não de mal ao nosso respeito, para nos dar um futuro e uma esperança. Tudo que Deus tem para nós é bom.
Deus é bom o tempo todo. Pode vir a má notícia, Deus é bom. Pode vir um problema, uma adversidade, Deus é bom. Deus continua sendo bom. Os pensamentos de Deus a respeito de nós, da nossa casa, da nossa família, são pensamentos de bem e não de mal. Sempre para nos dar um futuro o quê? Brilhante, uma esperança, uma fé, uma certeza de que Ele é Deus, que Ele é conosco, que Ele responde às nossas orações e que nós não seremos envergonhados diante de nenhuma situação se nós aprendemos a obedecer a palavra. Pelo contrário, nós obteremos resposta e o fogo vai descer e vai consumir um holocausto e vai subir ali a adoração, né? A certeza que só o Senhor é Deus. Envergonhado não foi Elias, envergonhado foi aqueles que não serviram ao Senhor. Todo mundo que não serve a Deus de verdade está sendo envergonhado. Nós não. Se nós faltarmos a nossa vida dentro da palavra, temor a Deus, vida de oração, compromisso com a casa de Deus, sempre nós obteremos respostas em todas as nossas orações. Amém, povo de Deus? Vamos aplaudir a Deus pela palavra. Hoje nós vamos só até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Ainda nós vamos chegar na parte, né, que fala da pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que apareceu e assim também deixou ali Deus o seu poder descer e abriu a janela do céu e a chuva desceu também sobre a terra seca. Nós vamos aprender a chegar nessa parte aí. Amém? Graças a Deus.